Então, muito boa noite a todos os presentes aqui. Meu nome é Juliana Leal, eu sou presidente da Comissão de Apoio à Parentalidade, Comissão Permanente de Apoio à Parentalidade da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e é com muito prazer que hoje a gente recebe a Vanessa Suane, e eu vou começar apresentando a Vanessa. A Vanessa é mãe, acho que como todas nós aqui, né? Mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina, em Antropologia Social. Ela faz mestrado em Antropologia e também graduação nessa mesma área, pela mesma instituição. Ela atua nas áreas de permanência materna, políticas públicas, movimentos sociais e maternidades. Atualmente é bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. E a Vanessa é idealizadora da Associação de Mães Pesquisadoras, Estudantes e Trabalhadoras, a AMPET, criada em 2023. Ela é cofundadora do Coletivo de Mães da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi fundado em 2017. Ela se destaca na luta, na construção de políticas de permanência materna no ensino superior, com atuação em nível municipal, estadual e federal, incluindo, é muito importante que isso seja dito, a articulação para a construção do GT de trabalho, né, o grupo de trabalho com o Ministério da Educação sobre o tema, né? A Vanessa faz parte do grupo de trabalho que está construindo políticas institucionais, políticas públicas, na verdade, de permanência materna nas instituições de ensino superior brasileiras. Então, é com grande prazer e honra, muito obrigada por ter aceitado, Vanessa, o convite, e ela vai conversar com vocês todas, e aí só adiantando, né, que nós recebemos aproximadamente 70 inscrições para esse evento, né, espero que todas essas mães possam estar aqui presentes hoje, e com a palavra você, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite, é uma grande honra para nós recebê-la aqui. Tá me ouvindo agora? Ah, tá. Boa noite a todas, muito obrigada pelo convite, né? Foi um grande prazer para mim ser convidada para estar falando sobre um tema que, né, para além de ser o meu campo de pesquisa, é um campo de atuação e que eu gosto muito de estar falando sobre ele. Eu acho que compartilhar, eu acho que é fundamental para que a gente possa se organizar também nessa luta que não é de uma, mas é de todas nós, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar a conversar um pouquinho. Então, assim, eu vou fazer uma exposição, não vai ser muito longa, e depois a gente abre para conversa, para a gente poder discutir. Eu acho que vai ser interessante. Vocês estão conseguindo ver? Tá legal aí? Massa, legal. Então, quando a Juliana me falou, né, fez o convite, né, e eu agradeço também a Juliana e a comissão permanente de apoio à parentalidade da UFVJM pelo convite para falar sobre a importância, né, da organização coletiva materna no ensino superior. E eu acho isso fundamental, né, da gente estar discutindo sobre essa organização que para a gente é uma forma tem mostrado que a gente tem ganhos com essa organização, né, enquanto um movimento social. Então, né, para iniciar, eu trouxe essa imagem aqui, né, que a gente isso daqui foi essa foto aqui que eu coloquei na abertura, né, ao público, o que é público, as mães resistem na UFSC. Essa placa a gente construiu num encontro entre 2008, 2018 e 2019, porque havia dentro da instituição, na UFSC, um espaço que era uma creche, era uma associação que depois se transformou meio que numa creche privada, porque você tinha que pagar para deixar as crianças lá, isso funcionava dentro da instituição pública, né, ao lado da creche da instituição. E aí, numa determinada ocasião, não deu mais para conseguir as licitações, né, liberar aquele espaço, porque não faz sentido tu ter um estabelecimento privado numa instituição pública, né? E aí fecharam essa creche, que acabava por atender alguns dos estudantes. E aí esse espaço, ele ficou fechado por muito tempo, né? E era uma creche, então ele estava todo adaptado para receber crianças, com salas específicas, e a universidade preferiu deixar fechado do que entregar
o uso para as mães, né, que estavam precisando. E aí eu achei interessante iniciar com com essa, com essa placa aqui que a gente construiu, porque ela ficou no espaço, mesmo ele não estando com a gente, até depois da pandemia, ali por 2023 é que tiraram essas placas de lá. Isso foi entre 2018 e 2019, né? É, bom, gente, né, de onde é que vem toda essa história aí, né, que a Ju também contou um pouco sobre essa minha trajetória, né, acadêmica e também no ativismo, né? Bom, quando eu cheguei na UFSC em 2018, a minha filha já era estudante do colégio de aplicação, que na UFSC a gente tem um colégio de aplicação e o acesso é por sorteio. Então ela foi sorteada no ano de 2015, ela entrou e eu disse, bom, eu vou voltar a estudar, porque eu tinha iniciado meus estudos em 2001 na biologia, fui até 2006, não me tranquei, viajei, fui viajar, enfim, engravidei e a vida tomou outros rumos e acabou que eu não concluí. 10 anos depois, né, a Flora, a minha filha hoje está com 16 anos, na época ela entrou com 6 anos na UFSC e eu entrei no ano seguinte na antropologia, né? Decidi voltar a estudar. Já que eu estava tendo uma rotina diária naquela instituição, voltei a estudar. E aí, nesse contato com a instituição, bom, o que eu tinha de referência em termos de universidade? Era uma universidade que eu tinha entrado com 19 anos, onde eu não era mãe e eu vivi toda o que a universidade oferece e as possibilidades, né? Quando eu entrei em 2016, eu já estava com 33 anos e com uma filha de 7 anos. Então, as coisas são muito diferentes, né? Os colegas eram muito mais jovens, então eu estava muito fora do lugar ali, né? Sem contar as atualizações tecnológicas, né? Porque fiquei muito tempo fora da instituição, então essas plataformas que depois a gente viu que foi fundamental, que meus colegas me ensinaram nesses primeiros anos de graduação, porque depois veio a pandemia e tudo foi online, né? E aí foi ótimo porque eu já tinha aprendido a como lidar com isso. E nesse processo eu estava morando há dois anos em Florianópolis. Então eu não tinha ainda uma rede de apoio estabelecida nessa cidade. Então, o meu processo de trajetória na instituição, durante os primeiras fases da graduação, aliás, durante a graduação inteira, foi acompanhada da minha filha. Mas nesses primeiros momentos, a gente está com a criança, a gente sabe que a criança é uma abertura de caminhos para a construção de rede, né, de apoio para nós que somos mães, porque elas se encontram, a gente acaba se conectando com essas mães também, né? E isso foi acontecendo no campus, né? No centro de ensino, no campus. E aí eu vi algumas situações acontecendo, né? Uma coisa que me impressionou foi uma mãe, ela era indígena, e o filho dela, as filhas não puderam entrar no restaurante universitário. E aí eu digo, gente, como assim não pode? Não, porque as crianças não têm acesso e tal. E depois, né, claro, a minha filha é institucionalizada, ela tinha acesso a todos os espaços da instituição, porque ela tinha um cartão de acesso, porque ela tinha uma matrícula no colégio de aplicação. Já as outras crianças, né, porque tem muitos estudantes que têm filhos no NDI, que é a creche da UFSC, e o colégio de aplicação. Mas não é a maioria não tem seus filhos institucionalizados, né? Então aconteciam várias situações do tipo do acesso das crianças ao RUC. Um terceirizado falou para a mãe que ela podia comer, mas as crianças tinham que esperar na rua. Ela com 3 crianças pequenas, ela vai fazer o quê? Vou deixar meus filhos no gramado para poder me alimentar? E aí vinha um grupo de mães e tal, e se reunia que tinha um movimento. Travou aqui também.
Oi, gente, eu acho que eu tive um problema aqui, voltei. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Pronto. Desculpem, né? Falhas técnicas. Pois bem, onde é que eu estava? Sim, aí eu vi essas situações. Aconteceu uma outra situação numa sala de informática, onde uma mãe chegou com a criança e também na portaria ela foi impedida de acessar, aonde a terceirizada disse para ela, bom, se eu deixar você entrar com a criança, daqui a pouco vai estar entrando o cachorro aqui também. Bom, aí deu aquele furdúncio, a mãe na época era estudante de enfermagem, falou com alguns amigos, porque também era uma mãe que estava sempre com a criança no campus, falou com esse movimento de pais e mães que se juntava para esse tipo de ação, e foram lá, fizeram barulho e tal. O resultado que nessa sala de informática, depois desse movimento, foi construído um espaço família, onde as pessoas podiam ir com as crianças, sejam elas os responsáveis legais, ou eventualmente algum amigo ou amiga que está como rede de apoio naquele momento, para que a mãe ou o pai possa ir fazer uma aula prática. Às vezes as crianças ficam no campus com essas pessoas que são a rede de apoio, né? Pois bem, e ali a gente foi indo. E aí eu fui me inteirando um pouco mais dos movimentos estudantis e fui percebendo que em vários movimentos estudantis, em vários dos movimentos que existem na universidade, para além de DCE, centro acadêmico, os movimentos negros, os coletivos, outros tantos que existem, eles tinham suas demandas e prioridades, né? E a maternidade a gente chegava para dizer, olha, tem essa questão, vai ter uma reunião sobre moradia. Bom, moradia familiar, como é que resolve? Até o ponto de uma das fundadoras do coletivo, essa daqui, a Fábio, ela foi numa reunião do DCE, até que um dos representantes falou para ela e disse assim, olha, a demanda de vocês é muito específica. A gente não tem como dar conta dessa demanda, vocês precisam se organizar. Pois bem, ela voltou e a gente, pô, como assim? A gente está tentando se organizar, né, junto com eles não querem colar, não querem abrir para a gente? Como assim? E tá, e a gente foi, seguiu um tempo, esse grupo começou a se encontrar cada vez mais, porque a gente acabava almoçando junto, jantando junto, as crianças brincavam, então ali a gente começava a falar sobre essa questão, essas questões que envolviam, né, a permanência dessas de nós, mães, na universidade. E aí surgiam os relatos de violência, as questões que vinham surgindo, né, a partir dessas conversas e desses encontros. Então, no dia em 2017, numa sexta-feira que antecedeu o Dia das Mães, em maio, esse grupo aqui de pessoas, que essa pessoa aqui e essa daqui, a Virgínia e a Gabi, elas eram do movimento de pais e mães. Então a gente tentou retomar esse movimento de pais e mães com o Facebook que já tinha e tal, enfim. E o responsável já não estava mais na UFSC, que já tinha perdido a senha, e o negócio meio que esmoreceu. Então a gente, bom, vamos fazer o que a gente pode, vamos nos encontrar na frente da reitoria e mostrar para a instituição que existe mães nessa universidade, né? Tá, a gente organizou, comunicou a reitoria, ó, a gente vai fazer um ato aqui tal dia, tal hora, beleza, a gente organizou a caixa de som, chegamos mais cedo, botamos os celulares para carregar, tudo certo. Os computadores também, porque a gente ia estar querendo usar o microfone, usar algumas músicas e tal. E quando chegou assim uns 20 minutos para que a gente iniciar o ato, de repente acabou a luz da reitoria, do piso térreo, acabou, não tinha luz para a gente ligar a caixa de som. A gente, bom, né, olhou para os outros andares, tudo iluminado, só o térreo sem luz, alguma coisa aconteceu que eles não queriam a gente fazendo barulho ali, né? Depois a gente seguiu fazendo barulho, e essa foto aqui foi desse dia. No dia seguinte, nos encontramos eu, a Fábio, a Luana e a Gabi, e mais a Silvia, que não está aqui nessa foto, e a gente disse, bom, o que aconteceu ontem foi um desrespeito total à nossa existência nessa instituição. Porque a gente não chegou de qualquer gente, a gente comunicou, a gente disse, olha, a gente vai fazer um ato assim, assim. E eles nos silenciaram. Então a gente precisa dar uma resposta mais organizada. E essas 5 pessoas disseram, não, então vamos pensar num coletivo, como é que a gente se organiza, né? E aí a gente começou a pensar como que ia ser isso,
né, como é que a gente ia se organizar, porque a gente tinha demandas e a gente tinha sugestões. Porque nesse período, entre 2016 a 2017, no CFH, no centro onde eu estudo, tem a licenciatura intercultural indígena. E eu via que aquelas mães vinham com as crianças para a instituição e a instituição dava um espaço para que essas crianças pudessem ficar. Eles traziam uma cuidadora do território e essas crianças ficavam ali com essas cuidadoras. Eu digo, por que não podem fazer um negócio desse para as outras estudantes naquele prédio que está fechado, que era uma creche? E aí a gente começou a se articular com a direção do centro e ver e tal. E aí, quando chegou 2017, a gente disse, bom, a gente tem uma demanda, a gente sabe o que resolve o nosso problema, né? Porque eram muitos os casos de estudantes sendo expulsas da sala porque estava com filho. Chegou o caso de uma das fundadoras, a Silvia, ela está na aula dela, numa aula noturna, em serviço social. E uma das professoras pedisse para ela que ela tinha que deixar o filho dela fora da sala de aula. Numa aula noturna, uma criança de 4 anos, ela queria que deixasse o menino no corredor e não na sala de aula, porque ela não achava adequado a criança estar presente em sala de aula, mas achava adequado ela ficar sozinha no corredor, né? Enfim, e aí a gente começou a dizer, bom, como é que a gente resolve isso? Vamos se organizar. A gente criou a logo, a gente pensou em e-mail, né? E começou a fazer articulações dentro da universidade, a fim de conseguir construir uma ideia de um projeto, de um espaço para ficar com as crianças. Inicialmente era isso. Então a gente foi falando com vários centros da instituição e demandando, olha, a gente tem essa demanda, a gente gostaria do apoio de vocês para a gente pensar num grande projeto, que isso também iria casar com a curricularização da extensão, porque essas crianças não são institucionalizadas, acabam sendo comunidade externa. Então a gente conseguiria, né? E isso foi tomando uma proporção, a gente foi falando, até que depois da fundação do coletivo, até 2018, início de 2000, maio de 2018, exatamente um ano que o coletivo tinha se constituído, né? A reitoria nomeia uma comissão para pensar uma minuta de política de permanência na instituição, por meio de uma secretaria, que era a SAAD, hoje ela é pró-reitoria, né, que era a SAAD, Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, e agora é Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, a PROAF. Então, nessa secretaria, bom, no final de 2017 a gente teve um evento muito trágico aqui na Universidade de Santa Catarina, né, que culminou no suicídio do reitor Cancelier. E aí, em 2018, foi lançada essa comissão, mas a universidade já estava bastante estremecida, porque não foi só essa situação, muitos outros ataques vieram, né, na esteira do que aconteceu. E aí a gente, enfim, conseguiu formar a comissão, pensou a primeira política, minuta e tal. Isso já era final de 2018. Início de 2019, as coisas, né, os coletivos, eles têm uma característica de ele é muito fluido, né? As pessoas entram e saem, elas não são ali permanentes, né? Sobretudo quando se trata de coletivos onde a maior parte das pessoas que compõem são estudantes. Então a continuidade às vezes é um pouco difícil, né? Porque as pessoas saem, voltam, uma ou duas ficam ali na função de fazer a coisa funcionar e depois chega mais gente, depois esmorece um pouco e assim vai se caminhando, né? E 2019 foi um ano desses, né? Onde muitas das pessoas que estavam mais à frente do coletivo começaram a se voltar já à conclusão de seus cursos. E passou o ano 2019, 2020 veio a pandemia, 2022 mudou a gestão da UFSC, a reitoria, e a gente lá com aquele negócio pendurado, né? Quando mudou a gestão, aí, bom, a gente estava em pandemia, já estava naquela fase. Em 2021 a gente fez uma pesquisa, o coletivo fez uma pesquisa com as mães da instituição, onde a gente teve 255 respostas, né? Foi até um número considerável, onde a gente conseguiu observar que 70%, por exemplo, das mães que estudam na UFSC não são de Florianópolis. Então, isso pressupõe uma inexistência de rede, né, onde coloca a responsabilidade também na instituição de dizer, olha, a gente tem esse problema aqui, porque a maior parte dos estudantes da UFSC não são daqui de Florianópolis, né, eles vêm de outros lugares, outras cidades de Santa Catarina e outros estados do Brasil, para além dos imigrantes também que vêm de outros países, né. E
E aí, em 2018 vem essa comissão, bom, teve essa comissão, a segunda comissão foi nomeada no final de 2023, porque depois da pesquisa a gente se reaproximou da reitoria e disse, olha, a gente tem uma pendência aqui para resolver, o coletivo, né, enquanto movimento, se aproximou e disse, olha, existe uma pendência para a gente estar resolvendo, que é essa minuta que ficou da gestão passada, vocês se comprometeram durante a campanha, agora então vamos dar continuidade nisso, né? E aí a gente conseguiu, finalmente, que eles renomeassem uma nova comissão para rever a minuta que tinha sido escrita e ampliá-la, caso fosse necessário, né? Então, no final de 2023, uma nova comissão foi instituída. Dentro dessa comissão, a única pessoa, as únicas que permaneceram da primeira comissão foram eu e uma outra professora, que era, na época, ela era diretora do Centro de Ciências Humanas, de Filosofia e Ciências Humanas, do CFH, e hoje ela saiu desse cargo, né, está na reitoria, e na época ela estava na primeira comissão e na segunda eu e ela estávamos nas duas comissões, né. Então a gente meio que atualizou as pessoas das discussões que a gente tinha feito, apresentou a minuta e dali a gente seguiu. E 2024 foi um ano muito significativo para o coletivo e para a UFSC nesse sentido. Por quê? Porque finalmente em 2024 a gente conseguiu finalizar a escrita desse documento. Muitos movimentos nacionais e municipais também estavam acontecendo em relação à permanência das mães, né, na instituição, porque no mesmo ano de 2023, enquanto a gente estava articulando com a instituição o coletivo, e aí a Ampet, que aí eu fundei ela no início de 2023, a gente foi buscar uma vereadora em Florianópolis para pensar uma política de permanência para gestantes e mães na educação municipal, porque também tem educação municipal no EJA, aqui em Florianópolis, e tem situações onde as mães não conseguem ir nas aulas, né, para além daquelas estudantes que engravidam ainda no ensino fundamental. Então, isso está tramitando ainda lá. E também no ano de 2023 é quando foi instituído o GT com o MEC, né? Que foi partindo dessa articulação também que a gente tem com o coletivo nacional, onde a gente conseguiu articular um grupo de mulheres de diferentes regiões do Brasil para chegar no MEC e conseguir demandar essa política, né? Pois bem, aí em 2024, essa foto de baixo aqui é uma audiência pública que a gente teve na instituição, na UFSC, para apresentar, para fazer as discussões da minuta da política que a gente tinha finalizado para apreciação da comunidade acadêmica, né? E nessa audiência aconteceu uma coisa também, um fato, não é curioso, porque isso sempre acontece quando movimentos de mães se articulam, quando as mães vão atrás de direitos, sempre tem aqueles que vêm demandar junto os direitos, né? Quando foi nomeada a comissão, a gente pediu cadeiras para representantes de mães de estudantes trans, estudantes indígenas e quilombolas, para que a gente pensasse nessa política de uma forma mais ampla e agregadora, né? Porque existem diferentes realidades maternas em diferentes grupos. Pois bem, foi lançado o convite, essas pessoas não retornaram, né? E a gente elaborou a política com as pessoas que a gente tinha naquele momento. Pois bem, chegou no dia da audiência, chega uma pessoa da comunidade LGBT e perguntou por que a gente não pensou na parentalidade trans na nossa política. Bom, aí a gente primeiro disse, olha, existiu e existe uma comissão permanente, né, relacionada aos estudantes trans, que pensou a política de permanência trans na instituição, e por que não pensaram na parentalidade? Por que atribuem apenas às mães a resolver o problema de parentalidade de todos os grupos? Sendo que quando a gente convida esses grupos para a gente conversar e construir junto, eles não chegam juntos. Então, né, o pessoal da mesa falou para essa pessoa, né, dizer, olha, acho que antes de vir nos perguntar por que a gente não pensou na parentalidade trans, você deveria perguntar à comissão que pensou a política trans,
por que não incluíram a parentalidade? Não existe parentalidade na comunidade trans? Existe. Então, por que isso não foi pensado também, né? E na hora de construir não estiveram aqui. Então, os atravessamentos existem, né? Muitos, assim. Bom, e aí em 2024, para além da UFSC, que ela aprovou a política, né, na prorrogação do segundo tempo, ali, nos 45 minutos do segundo tempo, foi na última sessão do CUN de 2024, a gente já estava com a UFPEL, com política aprovada, a UNB, a UERJ tem uma política também desde 2019, só que é uma política que ela não é acessível, as pessoas não conseguem acessar. Ela foi feita de uma forma burocrática para que não fosse acessada. Né? Isso eu estava conversando com uma servidora, inclusive da UERJ, e ela comentou sobre isso. Não lembro se foi na UERJ ou na UFRJ, posso estar enganada, em uma das duas, que houve essa aprovação de política, só que as estudantes não conseguem acessar, porque o processo é tão burocrático que tu não alcança, né, que tu não consegue acessar. Da mesma forma como outras instituições que não têm política, mas têm o auxílio creche, por exemplo, tem relatos que no Amapá, a Universidade Federal lá tem pessoas que pedem o auxílio creche quando a criança nasce, tem gente com a criança completando quase 3 anos e o auxílio não chegou ainda. Né? Não houve a contemplação desse auxílio creche, porque não houve sorteio, porque não houve edital, enfim. Então as coisas elas precisam ser reguladas, né? Para além disso, nesse processo todo, nesses anos, porque vocês veem, 2017 foi quando a gente fundou o coletivo, em 2024 foi aprovada a política. Foram 7 anos de luta. Então, quando a gente começa esse movimento, a gente não pode se iludir que em um ano a gente vai conquistar e conseguir tudo aquilo que a gente quer. Talvez hoje, sim, porque a questão da maternidade, né, a própria política dos cuidados vem fomentando muito a essa construção, né, da atenção ao cuidado, da atenção que acaba recaindo sobre nós mulheres mães, né, seja pelos cuidados com os filhos, com as nossas famílias, ou seja, com alguém que fica doente, quem vai cuidar é a gente, né? Então, essa articulação e essa organização desses coletivos, que eles vêm se fortalecendo, sobretudo depois da pandemia. Né? A pandemia foi, para além de escancarar a sobrecarga das mulheres, porque foi isso, né? A gente sobrecarregou porque ficou em casa, mas a gente já tinha essa sobrecarga. Só que essa sobrecarga não era visível, ela não estava pública, né, nas câmeras. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo ficou dentro de casa, todo mundo viu como é que era a rotina das mães, né? E nesse tempo houve também bastante produtividade dessas mulheres também, né? Algumas conseguiram produzir, alguns coletivos se formaram. Então de lá para cá esse movimento vem ganhando força, né? E, e essa força é que nos ajuda também, essa força coletiva, né? Nos ajuda a ir avançando. A gente vai avançando, não consegue ir avançar todo mundo junto, mas quando tu abre um precedente num lugar, fica mais fácil de tu conseguir justificar em outro do porquê tu deve construir aquilo, e aí esse caminho acaba sendo menos longo para alguns espaços, né? E aí vai depender também da organização e configuração de cada coletivo. Porque tem coletivos que eles são constituídos como, por exemplo, o da UFSC, que ele é só de mães, né? Só de estudantes. Desculpa, todos são de mães, mas só de estudantes. Tem outros coletivos que tu tem a presença de docentes, discentes e servidoras. Tem outros que, além dessas 3 categorias, incluem também as terceirizadas, que são mães, né, e que estão dentro desse ecossistema universitário. Então, a depender da configuração, os avanços eles são mais rápidos ou mais lentos. Mas uma coisa é certa, é fundamental que se tenham pessoas de dentro dispostas a estar abrindo portas, a estar chamando, a estar criando espaço, e também ter uma pressão externa, porque às vezes as pessoas, né, nesses coletivos que aonde tu tem servidores
e discentes, existe uma limitação de atuação também desses servidores, né? Porque eles, às vezes, são colocados num lugar que eles não podem cobrar da mesma forma que um estudante cobraria, sem que sofresse determinadas, não diria retaliações, mas constrangimentos, enfim. Né? O movimento social ele é muito importante por conta disso, né? Porque ele é quem vai fazer essa pressão em cima da instituição, que às vezes quem está dentro não consegue fazer essa mesma pressão, né? Os servidores estão ali fixos, os estudantes eles circulam na instituição. Então, quando tu tem um coletivo, tu também não personaliza essa luta, né? Tu pulveriza ela entre todas essas pessoas que estão ali construindo esse espaço, né? Bom, e aí como que eu construí? Por que que a gente construiu a Ampet? Porque chegou num momento onde a gente percebeu que enquanto coletivo é, existiam ações e espaços que a gente gostaria de ocupar, né, que a gente estava pensando, que enquanto coletivo não nos permitiria porque a gente não tinha CNPJ, né? E às vezes a gente precisa de um CNPJ, que nada mais é do que a união de vários CPFs. É isso uma associação, né? Então, em vez de tu ir com um CPF demandar por uma política, por exemplo, essa articulação que a gente conseguiu fazer junto com o MEC, trazer coletivos de todas as regiões do Brasil, essas representantes, junto com o MEC, parte disso passou também por se tratar de uma demanda de uma organização social, com um CNPJ que demandou ao Estado. E quando uma associação, uma fundação, ou qualquer organização do terceiro setor, né, uma organização da sociedade civil, ela demanda ao Estado e ela tem um CNPJ, o Estado tem que responder. Ele não pode ficar sem responder a isso. Então, em termos de jurídicos legais mesmo, né, foi interessante que a gente constituísse uma organização para que a gente pudesse estar fazendo essas demandas também para o Estado. Não apenas, e porque o coletivo, quando tu não tem um CPF, tu vai precisar nominar as representantes desse coletivo. E aí, por isso, a gente pensou nessa associação, né, que tem essa atuação a nível nacional, tanto que as associadas hoje da Ampet, elas estão distribuídas pelo Brasil inteiro, né. Bom, deixa eu passar aqui. Bom, gente, por que se organizar coletivamente? Né? Por que a gente deveria? Né? Primeiro, rede de apoio. Né? A rede de apoio, eu acho que os movimentos sociais de mães, no meu entendimento, eles partem de uma rede de apoio que a gente acaba estabelecendo na universidade e a partir daí esses movimentos vão acontecendo, né? Ou se tu chega na universidade e já tem esse movimento, ele também serve como essa rede de apoio. E não digo só para as demandas da maternidade, mas para as demandas acadêmicas, para as demandas da vida e até para aquele momento, né, onde a mãe, nós que, que somos mães e muitas que são mães solo, às vezes, pô, precisa sair um pouco, né, para dar uma distraída na mente, para poder arejar um pouco, e essa rede também ajuda nesse processo de apoio, né, de acolhimento a essas mulheres, tanto as que já estão, como aquelas que estão chegando na universidade, tanto aquelas que já chegam mães, como aquelas que se tornam mães na universidade, né, é importante, sobretudo, quando se trata de mulheres mais jovens, porque segundo algumas pesquisas que a gente fez aqui, alguns relatos também, é, mulheres que são mães jovens na universidade, elas estão mais suscetíveis à violência dos professores, aos assédios, do que aquelas mulheres que chegam mais velhas já na instituição. Né? Por que? Não sei, eu acho que aí a gente pode estar pensando junto o porquê disso, né? Mas isso é um fato, né? Os relatos de violências, eles são muito mais frequentes entre mães jovens na instituição, né, do que as mães mais velhas, né? Bom, segundo ponto que eu elenco seria a representatividade e participação política, né? Por que representatividade? Lembra quando eu falei que aqui os movimentos estudantis disseram que a nossa demanda era muito específica? Pois é,
a maternidade, né, ser mãe, a figura mãe, essa categoria, ela tá pulverizada por entre os outros movimentos. Todos os movimentos vão ter mães, todos eles, todos, com exceção dos Red Pill, né? Mas todos os movimentos sociais eles vão ter mães ali. Então acaba sendo às vezes muito difícil da gente conseguir colocar as nossas demandas dentro desses movimentos, porque existem prioridades que as pessoas que constroem esses movimentos entendem que a maternidade não é uma questão. Então, por isso é fundamental a gente se organizar para poder sermos nós mesmas representadas por nós mesmas, não depender de um outro movimento que vai elencar aquela temática que nos atravessa diretamente, né? E não que ele não esteja presente nesses outros movimentos, tá? Mas ele está pulverizado, as mães elas se pulverizam entre os outros movimentos. Então, para que a gente possa ter uma participação política efetiva, é importante que a gente se organize. É importante que a gente se organize politicamente e demande não só das instituições que a gente está vinculada, mas para além delas também, né? Porque uma coisa que a gente pensou aqui em Florianópolis é o seguinte: não adianta a UFSC apenas criar uma política de permanência se o município não cria ou não constrói mais creches, se o município não cria outras políticas mais robustas de assistência social. A universidade ela tem uns limites de atuação. Educação básica é responsabilidade da prefeitura e ponto. Então, se não tem creche, não é a universidade que tem a responsabilidade de arcar com isso. Esse é uma compreensão que eu tenho do porquê que às vezes é tão difícil se construir uma creche ou um espaço nesse sentido dentro das instituições. Porque essa é uma atribuição do município e a gente tem que cobrar do município. E nós, organizadas coletivamente, a gente pode cobrar não só da instituição, mas a gente pode cobrar do município, a gente pode cobrar da Assembleia Legislativa dos nossos estados. Porque a gente vai ter uma organização política para estar demandando e não apenas demandando, mas chegando com a demanda e com a sugestão. Porque quando a gente chega só com a demanda, eles podem engavetar nossas demandas. Agora, quando a gente chega com a demanda e com a dizer, ó, tá aqui uma possibilidade ou possibilidades de resolução desse problema, fica mais difícil. A gente enquadra essas pessoas, né, essas instituições, essas representações e diz, olha, a gente não chega só com a demanda, a gente tem uma solução. Como é que vocês vão nos ajudar a resolver esse problema? Né? E essa participação política desses grupos organizados, eles vão garantir direitos e a transformação social. Como que a gente vai garantir direitos? Demandando as políticas, dizendo, olha, a gente tem essa situação aqui. E outra coisa muito importante também nessa garantia de direitos, a produção de dados. Porque qualquer política que a gente vai pensar, a gente precisa de dados. Dados quantitativos, dados qualitativos, para que eles possam dar embasamento para aquilo que a gente está dizendo, né? E a gente possa chegar bem munidas e argumentando com o Estado, dizer, olha, está aqui, né? A gente tem pesquisa sobre isso, a gente tem informações, o que vocês vão fazer agora, né? E isso nos garante direito a essas articulações. Olha o que a gente conseguiu em termos de estar conversando com o MEC para se pensar uma política nacional de permanência materna. Isso é fundamental, porque o próprio auxílio creche, se tu for pegar em todas as, sei lá, 70 universidades federais, eles têm uma variação no valor, uma assimetria, tem lugar que paga R$ 100 e tem lugar que vai te dar R$ 900 do auxílio creche. Então, existe uma variação muito grande. Então, a gente precisa ter um piso mínimo, né? Para poder a gente partir daí, ter condições mínimas, né? Básicas de ponto de partida para que todas, a partir daí, construam suas políticas, né? Mais que vem essa recomendação. E essa transformação social também parte de transformar essas estruturas, né? Como é que era a universidade há 20 anos? Eu estive na universidade há 20 anos e pouco via-se a diversidade que a gente vê hoje. Se tinham mães, essas maternidades eram escondidas. Elas não eram evidentes como elas são hoje. Pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas quilombolas. Então, as ações afirmativas, elas trouxeram uma,
as ações afirmativas junto com o Enem, né? Ela trouxe uma mobilidade, o Enem trouxe uma mobilidade dessas estudantes dentro do Brasil que antes não acontecia. Antes, para tu, eu estou aqui no Sul, se eu quisesse cursar, sei lá, na UFVJM, ia ter que ir até aí, prestar um vestibular para poder concorrer a uma vaga aí. Com o Enem, hoje não. Então, essa migração dentro do território, ela está muito grande em função dessas políticas também. E aí, mais uma vez, reforço a importância da gente se organizar nesses coletivos, porque essas mulheres vão estar circulando. Então, olha que interessante, se todas as universidades tivessem um coletivo, essas mães, teoricamente, já teriam uma rede de apoio, independente para onde elas fossem. Elas já chegariam na universidade tendo com quem trocar, porque muitas pessoas não sabem o que fazer quando chegam na universidade. Elas vão acessar os auxílios, as políticas de permanência após a segunda, terceira fase da instituição, por falta de conhecimento, por falta de acesso ou de compreensão, às vezes, que tem muitos editais que são super complexos e difíceis. A pessoa está recém chegando na universidade, ela não entende, às vezes, aquilo dali, é muito confuso, né? Então, essa organização é fundamental para que a gente possa avançar na garantia dos nossos direitos e na transformação social que a gente almeja para nós mães. E eu acho que é isso, gente, que eu tinha para falar por enquanto. Aí eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, conversas. E aí eu só vou interromper a gravação, né, Vanessa? Uhum. Para que a gente se sinta mais confortável aqui, para dividir as nossas questões, as nossas dúvidas, as angústias também. Então eu vou interromper. Deixa eu ver como eu faço isso.